Olá, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, onde quer que você esteja agora. Minha oração é que você sinta a presença de Deus, que Deus ministre ao seu coração. Estamos na semana 10 do nosso circuito bíblico e sobre o circuito, quero encorajá-lo a ler a Bíblia conosco. Os adolescentes também estão lendo o circuito bíblico, então uma dica que eu dou para o pai, para a mãe, se você quer encorajar o seu filho a ler a Bíblia, ou motivá-lo a ler a Bíblia, a melhor coisa que você pode fazer é ler a Bíblia. Ele vê você em contato com a palavra, e o circuito pode ser uma boa estratégia até de conversa, de crescimento para vocês. Então, não fique fora, junte-se a nós nessa jornada do circuito bíblico, tá bom? Semana 10... E o texto que eu escolhi para a gente bater um papo está lá em Lucas 6. A gente vai bater um papo hoje sobre esse texto. Lucas 6, do versículo 12 ao 16. Mas antes, ora comigo. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença. Deus, temos vivido dias difíceis, dias tão difíceis, mas obrigado porque o Senhor está conosco mesmo diante do vale, mesmo diante da dificuldade. O Senhor está conosco, essa é a tua promessa e nós podemos sentir a tua presença. Cura de cada irmão, cura desse momento que a gente vai estar lendo a sua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra a nós através da tua palavra para que a gente seja encorajado e que a gente chegue um pouquinho mais perto de ti. No nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá então, Lucas 6, do versículo 12 ao 16, diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender nesse texto. A primeira coisa é que lá no início do texto a gente já fala naqueles dias. Então, que dias são esses? O que está acontecendo nesse tempo para o autor falar naqueles dias? Então, naqueles dias, Jesus estava no início do seu ministério. Jesus estava já ensinando, as pessoas já estavam impressionadas com o ensino de Jesus, não só com o ensino de Jesus, mas com as manifestações de poder. Jesus já ensinava, já manifestava, já estava curando. Jesus já estava ali totalmente engajado no seu chamado e ministério. Um pouquinho antes desse evento, tem uma parte muito interessante da história de Jesus, que é quando ele vai para Nazaré, aonde ele foi criado. E ele chega lá, no meio da sinagoga, abre Isaías e diz assim, só para vocês entenderem um pouco desse momento. Jesus na frente dos religiosos, na frente das pessoas que o viram crescer, Jesus abre Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E logo em seguida ele fecha o livro e chega na frente de todo mundo e fala assim: hoje se cumpriu a palavra da Escritura que vocês acabam de ouvir. Olha só a autoridade, a consciência de chamado, a coragem de Jesus. Jesus estava ali cumprindo a sua missão. E logo depois, algumas pessoas ficaram maravilhadas, mas você vê no texto que algumas pessoas querem matar Jesus. Falam: quem é esse cara? Então, naqueles dias, esses dias, Jesus está cumprindo sua missão,
está ensinando com uma autoridade nunca antes vista, e está operando milagres que eles não tinham visto, estava curando, estava libertando, estava fazendo o que ele tinha que fazer. Então esse é o background, esse é o picture que a gente tem para esse momento. Então Jesus naqueles dias, são esses dias, ele se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Olha só que interessante. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, passou a noite toda em comunhão com o Pai, antes dele tomar a decisão que ele iria tomar. Isso nos ensina muitas coisas. Primeiro, que ressalta a importância do que iria acontecer logo em seguida. Não ia ser um evento qualquer. Então tanto que Jesus passou a noite com o Pai, falando com o Pai. E também nos ensina que Jesus precisou desse tempo com o Pai. E quantas vezes nós vivemos a vida, tomamos decisões, e a gente faz isso na nossa conta, a gente não compartilha com Deus, a gente não conversa com Deus, e talvez, só talvez, se a gente passasse um pouquinho mais tempo conversando com o Pai sobre os nossos impulsos, decisões e pensamentos, talvez as nossas ações seriam um pouquinho diferentes. Então Jesus passa lá esse tempo com Deus, conversando. E quando amanhece, ele chamou para si os seus discípulos, tá? todos os discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Okay? Então, só para a gente entender algumas diferenças aqui. Primeiro, que tinha a multidão. Jesus já atraía uma grande multidão. O pessoal já estava, mano, quem é esse cara aí? Ensina muito, autoridade, opera milagre. Quem é esse cara? Então, a multidão estava querendo ver e estava querendo ouvir. Dentre a multidão, você tinha os discípulos. Discípulos eram aqueles que não só ouviam o que o mestre fazia, mas tentava ser como o mestre. Então, o discípulo é o pupilo, é aquele que se alimenta do mestre e tenta imitar o mestre. Só que agora tem uma outra nomenclatura, que são o quê? Os apóstolos. Apostolado, os apóstolos, não eram apenas ouvintes, não eram apenas seguidores. Eles tinham agora uma missão. Apóstolo é isso, é quem tinha uma missão especial para cumprir. E aí, que missão que era essa? Porque Jesus chega e chama 12 para serem os apóstolos. Esses apóstolos tinham uma missão. E que missão era essa? Lá em Marcos, quando ele cita esse mesmo evento, diz assim, que eles tinham 3 principais objetivos. Qual era a missão e qual eram os 3 objetivos dessa missão? Número 1, a missão era para que eles estivessem com Jesus. Essa era a primeira missão, estarem com Jesus. A segunda missão, pregar a palavra. E a terceira missão, expulsar os demônios, libertar os cativos. E você vê que é tão importante esse momento e essa escolha, que após a ascensão de Jesus, esses caras foram responsáveis por uma revolução no mundo. Esses caras, graças a esses caras que o evangelho chegou a nós. Esses caras foram os pilares da igreja. Então, esses 12 apóstolos tinham uma missão. Qual era a missão? Estar com Jesus, se relacionar com Jesus. Segunda missão, em se relacionando, pregar o evangelho, em pregando o evangelho, expulsar os demônios, libertar os cativos. Olha só a responsabilidade que tinham esses apóstolos, esses 12. E aí você pensa assim, olha, é de responsa essa missão. Então você já imagina que Jesus, quem será que Jesus vai escolher para cumprir essa missão que é humanamente impossível, né? A gente pode imaginar, se fosse a gente escolhendo aos olhos humanos, talvez a gente escolheria os mais inteligentes, os mais fortes, os mais sábios, a nata da nata. Mas olha, não foi bem assim não. Jesus, ele escolheu pessoas comuns. Ele escolheu
pessoas que aos olhos humanos ninguém daria nada. Escolheu pescador, cobrador de impostos. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas pensa só, as pessoas que Jesus escolheu para essa missão eram pecadores, assim como eu e assim como você. Os caras eram medrosos, os caras eram mentirosos, os caras eram totalmente ilimitados, covardes no início. Mas Jesus escolheu esses caras, e esses caras passaram por um processo incrível de conversão, passaram por um processo de transformação e foram capacitados por Jesus para cumprir a missão. Então, só para você ter uma ideia de quem foram essas pessoas e mais ou menos o perfil de cada um, eu peguei alguns para a gente bater um papo só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Simão Pedro, ele era o líder dos discípulos, né? Pedro é o cara que chega para Jesus e pergunta: ô Jesus, quantas vezes que a gente tem que perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Pedro é o cara que recebe a revelação do Pai, olha só, ao mesmo tempo que Pedro recebe a revelação direta do Pai e confessa: tu és o Cristo, Jesus, Filho do Deus vivo. Nesse mesmo episódio, ele vem para Jesus e fala que Jesus, não, você não precisa morrer. E Jesus vai e repreende Jesus. Então Jesus elogia o cara, essa verdade foi revelada pelo Pai, e logo em seguida Jesus fala assim para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque da mesma forma que Pedro foi usado por Deus para ser boca de Deus, esse mesmo Pedro foi boca de Satanás. Que coisa incrível! Pedro, esse cara, promete que nunca ia negar Jesus e nega Jesus 3 vezes. Olha só, olha só. Você vê o processo de Deus, o perdão. Você vê que Jesus não desistiu, mesmo diante das falhas de Pedro. Mateus, cobrador de impostos, odiado pelo povo. Mateus era o cara que era odiado pelo povo. Os cobradores de impostos eram famosos por usurpar, roubar dinheiro do povo. E ele trabalhava a serviço do Império Romano. E aí você tinha Mateus, que trabalhava para o Império Romano, e você tinha Simão Zelote. Simão Zelote, que era praticamente um ativista contra o Império Romano. Olha a diversidade. O cara que viveu a serviço do Império Romano, um outro que era totalmente contra o Império Romano. Você tinha Tomé, que duvidou até o fim da ressurreição de Cristo. Os discípulos já tinham visto Jesus ressurreto e mesmo assim ele duvidou. Precisou colocar a mão na ferida de Jesus para poder acreditar. Pescadores, trabalhadores comuns e ainda Judas Iscariotes, que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus e mesmo assim o traiu por 30 moedas de prata. Aqui você já vê que Jesus trabalha com os diferentes. Ele não trabalha com os iguais. E ele dá chance para os diferentes trabalharem, porque é Ele que nos une. O Espírito dele que nos une. O que a gente aprende, então, nessa história toda, olhando todo o processo de escolha de Jesus, olhando a escolha de Jesus e olhando o chamado dos apóstolos, eu te pergunto: a missão mudou? A missão dos 12 mudou hoje? Não. Primeiro foi os 12, depois Jesus envia os 70, e aí antes da ascensão de Jesus, ele manda a grande comissão. Quem é a grande comissão? Eu e você. Nós somos parte dessa grande comissão. Então, a mesma missão deles é a nossa missão. E vamos relembrar qual que é a missão. Primeira missão, se relacionar com Jesus. Relacionamento com Jesus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho para Jesus, antes de qualquer serviço em nome de Jesus, antes de qualquer ação religiosa, Jesus nos chama para um relacionamento. Não adianta você querer falar de algo que
em público que você não vive no privado. Começa no privado, começa no você e Deus, você e Jesus, você e o Espírito. Aquilo se torna verdade em você, para daí você comunicar, proclamar. Não é só o pastor que proclama, não é só os líderes que proclamam a verdade. Todos nós temos o chamado e a missão de proclamar a verdade aonde quer que a gente for. Mas começa onde? No privado. E qual que é a terceira? Então, a primeira, relacionamento. Segundo, se torna público, porque você primeiro vai no privado para depois se tornar público. E em terceiro, libertar. Libertar os cativos. A gente, em sendo alimentado por Jesus, a gente proclama, e em proclamando e em vivendo, Deus vai nos usando como um instrumento de libertação na vida das pessoas. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível e sobrenatural. Eu e você temos essa missão. Eu e você temos esse chamado, que começa no privado. E o final desse chamado é libertação. É libertação do próximo. Sermos instrumentos na mão de Deus. E a estratégia? A estratégia de Deus mudou? Não. Deus continua usando homens limitados, pecadores, que caem e levantam, assim como os discípulos, nós, humanos, pecadores. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, olha que Paulo fala aqui, que é incrível. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que Deus faz desse jeito? Está aqui no texto. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém. Todos que cooperam para o trabalho de Deus são instrumentos na mão de Deus. Eu e você. Deus faz questão de usar pecador, assim como eu, assim como você, para a gente entender que a glória não é nossa, que a glória é dele. Então, a minha oração é que Deus encontre em nossos corações obediência e disposição para servir o chamado que Ele nos chamou e cumprir a missão que Ele deixou para nós cumprirmos. O trabalho está aí, Deus conta conosco para agir no mundo. Que Deus, então, mova os nossos corações, é Ele que move os corações, e nos capacite para servi-lo com tudo que temos, com tudo que somos, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.